Lição 13. Terça-feira, o Evangelho em Paulo. À semelhança de muitos de seus compatriotas, Paulo pensava que estava em boa posição espiritual. Mas ele viu Jesus, o Filho de Deus, que o amou a si mesmo, se entregou por ele. Gálatas capítulo 2, verso 20. De repente, ele percebeu que não estava salvo, mas perdido, que não era um servo, mas inimigo de Deus. Não era justo, mas o principal dos pecadores. Em outras palavras, em sua compreensão do Antigo Testamento, as escamas caíram de seus olhos. A revelação de Deus dada a ele, pessoalmente e através das Escrituras, transformou seu coração e mudou sua vida para sempre. Não entenderemos as epístolas de Paulo até que reconheçamos esses fatos básicos que os produziram. Pergunta número 3. Leia 2 Coríntios capítulo 3, verso 14 e 16. Nessa perspectiva, e em seguida os versos 2 a 6. Verso 14 a 16. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido por Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Verso 2 a 6. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O que Paulo identifica como o passo crucial? O que significado da antiga aliança torna-se claro apenas quando alguém se converte ao Senhor. Jesus é o caminho para a salvação. Tudo começa e termina nele. Israel, confiando em sua própria obediência, como Paulo fez antes de sua conversão, experimentou a antiga aliança como um grande agente da morte. Por quê? Porque todos pecaram. Romanos 3:23. Incluindo o povo de Israel, e por isso os mandamentos só podiam condená-los. 2 Coríntios capítulo 3, verso 7. Em contrapartida, os fiéis de Corinto eram uma carta de Cristo, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Leia Romanos capítulo 1, verso 16 e 17 e capítulo 3, verso 24 a 26. Capítulo 1. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos 3, 24 a 26. Sendo justificados gratuitamente em sua graça, pela condenação que é em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Como Paulo define o Evangelho, o que recebemos por meio de Cristo pela fé? O Evangelho é o poder de Deus para salvar todos os que creem. A justiça é baseada não no que fazemos, mas no que Cristo fez por nós. Então suplicamos pela fé.
É uma crença que cresce de fé em fé. Romanos capítulo 1, verso 17. O que Paulo quis dizer com isso é explicado no restante da carta aos Romanos, e a essência de sua mensagem se encontra no fim do capítulo 3. Por meio de Cristo, temos a redenção. Deus nos resgatou, pagando pelos nossos pecados. Justificação. Somos inocentes da culpa e purificados pela graça. E perdão. Deus nos aceita de volta e esquece os nossos pecados passados. Deus, através do sacrifício de Cristo, prova-se justo ao justificar os ímpios que colocaram sua fé em Jesus.